Pá, 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 pê, pu, 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 pô. Tá, chega de graça, vamos lá. Então tem que gravar esse negócio que eu preciso dormir e já são 11h22 da noite. Era pra eu estar dormindo porque amanhã tem que acordar cedinho, cedão. Cara! Tem demência? Olá galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Já faz um tempo que eu não tenho postado vídeos, a vida anda corrida e praticando, né, a transparência tem sido muito difícil colocar os vídeos no YouTube como prioridade, mas isso vai mudar a partir de agora. Vou começar a colocar as coisas com mais frequência e isso é um compromisso público, então todo mundo que está vendo isso agora já sabe que eu tenho um compromisso de postar pelo menos um vídeo semanal e você, caso isso não aconteça, você pode me xingar muito no Twitter ou me mandar uma mensagem no privado no Instagram me cobrando sobre essas coisas e até mesmo aqui nos comentários. Então, hoje vamos lá, vamos de vídeo novo e vai ser um vídeo diferente dos outros. Normalmente eu tenho trazido vídeos sobre desenvolvimento pessoal, né, sobre autoanálise, sobre habilidades comportamentais, inteligência emocional, enfim. Hoje eu vou trazer algo mais prático relacionado ao meu dia a dia. Para quem não sabe, hoje eu atuo como um líder, né, de desenvolvimento de softwares no momento que esse vídeo está sendo gravado, então eu tenho um time e esse time nós juntos desenvolvemos aplicações para uma empresa que eu não posso falar o nome publicamente. Caso tenha interesse, vai lá no meu LinkedIn que você irá saber. E eu já trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos uns 7. Esse ano vai fazer 8 anos que eu trabalho com desenvolvimento de software. É uma área que eu sou apaixonado, gosto muito. Creio que, honestamente falando, acredito que todas as pessoas deveriam saber pelo menos o básico de programação, porque esta é uma habilidade extremamente importante para o mundo do futuro, né? As inovações tecnológicas que nós estamos caminhando, a maneira como a sociedade tem consumido a tecnologia hoje, né? Como ela tem uma parte fundamental dentro das nossas vidas diariamente. Eu creio que se você quiser no mercado do futuro se tornar alguém competitivo, mesmo que não seja da área de TI, saiba programar. E é por isso que eu trago hoje este tema maravilhoso que é sobre a carreira de TI, sobre o desenvolvimento da carreira de TI. Provavelmente esse vai ser o título do vídeo ou vai ser qualquer coisa clickbait para você clicar nesse negócio. Mas hoje o foco, né, desse vídeo, as pessoas com quem eu quero conversar nesse vídeo são pessoas que não fazem parte da área de TI. Caso você faça parte, talvez algumas informações aqui sejam valiosas para você, ela te edifique, né? Porém, o foco principal, as informações que eu vou trazer são para pessoas que têm interesse na área de TI, na área de programação, na área de infraestrutura, em tudo que envolve computadores e desenvolvimento de software. Então, eu vou falar um pouco sobre como funciona a carreira de um desenvolvedor, como é que funciona a carreira de um profissional de TI, como que o mercado está atualmente, né? Como você consegue uma vaga, né, dentro desse mercado tão competitivo, porém ao mesmo tempo tão requisitado, e principalmente algumas dicas para você começar a se envolver nisso, né? Começar a aprender linguagens de programação, conceitos, fundamentos e aí caminhar para quem sabe um possível primeiro emprego nessa área. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que eu separei e vou respondê-las, né, conforme nós fomos avançando no vídeo e espero que elas façam sentido para você, espero que seja precioso para a sua vida. Ou pelo menos seja algo que tenha um valor no futuro para você. Então, vamos lá. Primeira pergunta que nós temos aqui na introdução que é: o que são os profissionais da área de TI? Ou seja, o que é um desenvolvedor de software? Eu deixei anotado aqui que são profissionais que utilizam instruções lógicas ou conhecidos como algoritmos, que são é uma linguagem a qual o computador consegue interpretar e executar. E estes profissionais utilizam deste conhecimento para transformar ideias e hipóteses de automação em algo que um computador consiga fazer no lugar de um ser humano, maximizando assim o seu tempo
e fazendo com que ele se torne cada vez mais produtivo ao utilizar este sistema que foi desenvolvido por este desenvolvedor. Sintetizando isso aqui, o que eu digo, basicamente é alguém que pega um problema, ou seja, um procedimento, uma rotina com o qual o computador consegue executar e fazer, e você cria um sistema, né, algo, uma instrução que consiga fazer isto. E aí as pessoas se utilizam e se beneficiam com a produtividade delas aumentando, já que o tempo delas é otimizado por isso. E esse conceito simples e básico é o que faz muitas empresas precisarem de um desenvolvedor de software, precisarem de um programador. Tá, Flávio, vamos lá. Próxima pergunta aqui que nós temos, que é: vale a pena entrar nessa área? Os salários são competitivos? Eu vou ganhar bem? Eu tô vendo aqui que todo mundo quer ir para a área de TI porque ela dá dinheiro e tal. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Bom, isso depende da sua concepção de salário alto. Hoje sim, as remunerações para quem trabalha na área de desenvolvimento de software, elas são diferenciadas da maioria de cargos operacionais, entre outras áreas. Isso não significa que essas áreas elas são menos importantes do que a programação. Porém, o mercado hoje está valorizando, está em busca deste tipo de profissional. Mas, como eu disse, é bem relativo, porque hoje os salários variam em empresas médias e grandes. O salário de um desenvolvedor varia ali dos seus 2.900, 3.000 até uns 8.000 reais. Existem empresas que pagam abaixo, existem empresas que pagam acima. Creio que hoje o teto de um desenvolvedor está lá para os 15.000. Acredito que uma pessoa que trabalha operacionalmente com desenvolvimento de software não ganha mais do que isso. Raras exceções existem, não estou falando que não existem, mas normalmente esse é o teto que empresas grandes e fortes pagam num desenvolvedor, e um salário mínimo de um desenvolvedor júnior está na casa ali de uns R$ 1.970, até a última vez que eu chequei esta informação. Então vai da tua concepção de salário, se esses salários são atraentes para você ou não. Mas sim, é uma área que existe muita demanda, e por existir uma demanda muito grande, faltam profissionais. E se faltam profissionais, existe uma oportunidade grande para você poder entrar. Uma próxima pergunta que eu tenho aqui é: Flávio, eu preciso fazer faculdade para entrar na área de TI? Para ser um programador, para ser um desenvolvedor de software, eu preciso ir lá fazer a minha faculdade de bacharel em ciência da computação. Faculdade de bacharel, não existe isso, né? Meu bacharel em ciência da computação, eu preciso fazer um tecnólogo lá em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu não sei se tem outras faculdades além disso, que da minha época era isso que tinha. Hoje eu já me formei faz uns bons anos aí, então não sei como é que tá. Mas respondendo essa pergunta, não, você não precisa de faculdade. É claro que a faculdade ela vai te dar ela vai ser um diferencial no sentido de busca por profissionais. Então provavelmente vão bater na sua porta, vão bater lá no seu LinkedIn mais oportunidades de emprego por você ter faculdade. Porém, o fato de você ter faculdade não vai garantir que você vai entrar nessas empresas. O que garante, principalmente em boas empresas de desenvolvimento de software que valorizam o funcionário, que possuem uma trilha de carreira de qualidade, né? Algo justo e que proporcione um crescimento contínuo. Elas não vão se importar muito se você tem faculdade ou não, elas vão se importar se você sabe fazer, se você consegue entregar o trabalho. É claro que algumas empresas grandes, muitas empresas grandes, né, mas existem algumas específicas que precisam que você tenha faculdade, porque por questões de legislação, os profissionais precisam ter algum tipo de certificação, e a empresa exige que esse certificado seja o seu bacharel, né, seja um diploma de faculdade. E existem empresas que não têm esse tipo de exigência, então você pode entrar tranquilamente. A faculdade ela vai te dar um passo a passo, ela não vai te preparar necessariamente para o mercado, é claro, isso depende da faculdade que você for fazer, mas normalmente as faculdades vão te ensinar a desenvolver os conceitos e princípios básicos da ciência da computação, que é muito bom e que é fundamental.
porém você pode aprender isso em cursos mais básicos e mais baratos, né? Hoje um dos impedimentos que temos para muitas pessoas, né, muitos brasileiros, infelizmente, é que faculdades particulares, principalmente para a área de desenvolvimento e programação, são bem caras. Então não são todas as pessoas que têm condição de arcar com uma faculdade dessa. E as posições em faculdades federais, que são excelentes, são bem concorridas. Então, novamente, não são todas as pessoas que conseguem entrar nesse tipo de faculdade. Porém, eu te garanto, existe material gratuito na internet, é um pouco mais difícil de achar, mas existe. E também existem cursos, mini cursos mais baratos em sites de curso, né, como o Udemy, Alura, enfim. Não estou fazendo merchan de nenhum deles, mas existem vários sites que são hubs de cursos com cursos baratos e que tem esse conteúdo que as faculdades dão. Então, a questão da faculdade seria mais você ter um diploma. Então, basicamente, seria isso. Caso você veja valor no diploma, você quer, por exemplo, concurso público. Concurso público você precisa ter diploma de faculdade. Então, se você quiser trabalhar na área de TI, na área de desenvolvimento de software para o governo, então você vai precisar fazer uma faculdade nesta área. Próxima aqui, vamos ver o que nós temos. Como devo começar nesta área de desenvolvimento de software? Então vamos lá, como que nós devemos começar a entrar nisso daí? Hoje basicamente existem dois tipos de fronts, né? Dois tipos de tecnologias, vamos dizer assim, que o mercado busca muito, que é o que está na moda, que são tecnologias web e tecnologias mobile, ou seja, Android e iOS, o seu queridinho smartphone. Então basta você escolher qual dessas áreas você mais gosta. Você pode aprender as duas, não tem problema nenhum, na verdade isso é um diferencial muito grande, mas eu te recomendo escolher uma delas e começar. Então, por exemplo, para linguagens web, eu te recomendo, já dando linguagem, né? Não sou muito cara que fala da linguagem porque existem várias no mercado. Mas para a web, HTML, CSS e JavaScript. Então, aprendendo isso, existem muitos cursos e muito material gratuito na internet. Você aprendendo estas linguagens e aprendendo a lógica de linguagem de programação, né, orientação a objetos e todos os conceitos por trás do desenvolvimento de software, usando uma dessas linguagens, já vai ser algo extraordinário, já vai ser algo que já vai te colocar muito lá na frente. E para tecnologias mobile, Android, nós temos Java, Kotlin, né, que é a nova linguagem que a Google disponibilizou aí, e temos Flutter, que é uma linguagem é um framework, na verdade, a linguagem de programação é uma linguagem chamada Dart. Então, com ele você consegue criar, com um único code base, né, com um código único, você criar um aplicativo que rode tanto em Android quanto em iOS. E no iOS nós temos Swift, que é a linguagem oficial para desenvolvimento iOS, né, para desenvolvimento para iPhone, iPad, enfim. E Flutter também, você consegue com Flutter desenvolver aplicativos para iPhone, para iOS. Mas saiba que se você for desenvolver tecnologias da Apple, você precisa de equipamentos da Apple. Então você vai ter que comprar o Mac. Então saiba disso, ou fazer um Hackintosh, que é um pouco mais difícil e chato e dá umas dor de cabeça, porém é uma solução mais barata do que comprar um Mac da Apple. Basicamente é isso. Então eu te recomendo essas linguagens simplesmente para você começar. Como conseguir um emprego na área de programação? Eu anotei alguns tópicos aqui, ó. Caso você não saiba nada e está começando, a minha sugestão é network. Conecte-se com quem já trabalha na área. Pegue dicas, entenda como é a realidade, o dia a dia de quem usa a tecnologia que você está interessado, como eu acabei de falar. Faça cursos e pratique bastante, e tudo que sair desses treinamentos, né, todos os programas, todos os estudos que você fizer, salve dentro da plataforma chamada GitHub. Já vou falar dela em instantes porque ela vai ajudar muito dentro do seu currículo. Sobre GitHub, vamos lá, tem que falar sobre isso aqui que é importante. GitHub é uma plataforma, né, que usa o conceito de repositórios. Talvez em outro vídeo eu explique mais sobre isso, mas resumidamente é onde você consegue deixar o seu código, aquilo que você fez,
dentro de uma nuvem, né? Dentro de um local que é acessível para qualquer pessoa poder visualizar. E além de poder visualizar, elas podem ver o seu código e colocar comentários. Talvez elas podem até submeter o que nós chamamos de pull requests, também pode ficar para um próximo vídeo, que são sugestões de alteração no seu código para aprimorá-los, né? Então, isso é muito importante dentro do seu currículo, principalmente colocar isso dentro do seu LinkedIn, porque empresas elas olham esses repositórios e veem o que você tem colocado lá dentro, quais são os projetos autorais que você tem feito no seu dia a dia. E dependendo do projeto, né, dependendo da linguagem, isso dá uma excelente primeira impressão da empresa, porque ela mostra que você é comprometido. E eles vão ter em primeira mão como é a qualidade do seu código, porque como ele está lá disponível, eles vão conseguir ver como você programa, os seus vícios, enfim. Eles vão ter uma noção de como a qualidade do seu software funciona. Não precisa ter medo de se você vai ser julgado ou não. Quanto mais você colocar lá, principalmente se você não sabe nada e está estudando, pode colocar as coisas lá. Existem vários tutoriais na internet, mas caso vocês queiram saber mais sobre isso, eu também posso fazer um vídeo só falando sobre GitHub, que é uma ferramenta incrível e indispensável para todo desenvolvedor. E invista nas suas soft skills. Essa é a minha recomendação pessoal. Invista nas suas soft skills. Um profissional em qualquer área, ele pode entrar dentro de uma empresa por demonstrar muita aptidão na habilidade técnica que ele tem. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas elas são demitidas não por conta da sua capacidade técnica, mas por causa da sua capacidade comportamental. Então, muitas pessoas entram porque são habilidosos, mas saem porque não sabem se comportar na empresa. Então, estude soft skills. Soft skills estão relacionadas às suas habilidades comportamentais. Então, como você lida com pressão, como você lida com seus colegas, como você trabalha em equipe, como você se comunica com as pessoas, como você se porta diante de problemas, né? Como você assume responsabilidades. Esse é um ponto importante. Então, todas essas coisas, elas te fazem crescer dentro de uma empresa, elas te fazem ir para um novo nível em qualquer lugar que você trabalhe. E as suas habilidades técnicas, elas são só o empurrão que vão chegar lá em cima, mas o que diferencia profissionais são soft skills. Então, invista nisso, conheça isso. No canal já tem conteúdo sobre isso, mas eu pretendo postar mais conteúdos sobre técnicas de soft skill, né, de como você aumentar e desenvolver suas habilidades comportamentais, se tornar cada vez mais maduro dentro disso. Então, fique ligado. Se inscreva no canal, curta aí para entender que esse vídeo está fazendo sentido para você, comente e é isso aí. E vamos lá. Quais são os segmentos que existem para você ter um norte de quais são os papéis disponíveis hoje dentro da área de desenvolvimento de software? Então vamos lá para o primeiro. Existe um papel, né? Ele é um tipo de programador que nós chamamos de programador front-end. O que esse programador front-end faz? Muito simples. Como as tecnologias que eu falei anteriormente são tecnologias essas linguagens de programação, elas têm um efeito quase que puramente visual. Então, programadores front-end têm como principal finalidade no seu dia a dia desenvolverem telas e interfaces que sejam utilizáveis pelo usuário, que tragam a melhor experiência, a melhor produtividade possível para as pessoas, né? Para os clientes que irão utilizar aquela plataforma. Então, quando nós falamos de web, por exemplo, no desenvolvimento de sites, então como que vai funcionar a cara daquele site, as cores, a disposição dos objetos, a funcionalidade dos objetos, né? O quão funcional é ali tudo que o cliente está utilizando, é a parte visual, é aquilo que o cliente enxerga do sistema, né? É a parte bonita, vamos dizer assim, do aplicativo, ou web, ou seja lá o sistema que se esteja trabalhando. Muito requisitado hoje, muito mesmo. Toda empresa precisa de um programador que tenha um forte conhecimento nesse tipo nessa área, né, nesse front. Temos o back-end. O que é o cara do back-end? Ao contrário do front-end, que trabalha justamente naquilo que é visual para o cliente, o back-end trabalha naquilo que não é visual para o cliente. Então ele trabalha dentro das regras de negócio do sistema, trabalha dentro da otimização de como os algoritmos vão se
vão funcionar, vão trabalhar com a persistência em banco de dados, como que esses dados chegam da parte do cliente, como que eles são tratados ali e como eles são manipulados e principalmente como eles são armazenados. Então existe um conceito chamado CRUD, né, que dentro desse conceito de CRUD você cria operações de leitura, operações de escrita, operações de deleção, né, de deletar, e operações de consulta. Então, essas operações que fazem manipulação de dados é feito pelo esse profissional do back-end. Então, existem uma gama de linguagens de programação que são utilizadas para desenvolver essas tecnologias back-end. Então, desde hoje tem Python, C Sharp, Java, Ruby on Rails, Swift pode ser usado para isso, Dart pode ser usado para isso, JavaScript pode ser usado para isso hoje, apesar de serem tecnologias que são usadas no front-end, também é possível utilizá-las no back-end, tanto que algumas dessas tecnologias que eu citei no front-end, elas já eram de back-end há muito tempo atrás e conforme essas novas tecnologias foram surgindo, elas foram se adaptando. Então, existe uma gama de linguagens, basta você ver, por exemplo, a empresa que você quer trabalhar, se você quer entrar dentro da área de back-end, qual que é a linguagem principal que eles programam, e quando você descobrir essa informação, entra de cabeça nisso que provavelmente você vai conseguir sim esta vaga. E vamos para o próximo, agora nós temos o Full Stack Developer. Esse eu provavelmente acho que ele é o profissional mais procurado de todo o segmento de TI. Ele é muito mais procurado do que front-end e back-end. Normalmente empresas que buscam desenvolvedores front-end e back-end, elas já têm um certo nível de maturidade no seu produto. É um produto que já roda há algum tempo, já tem clientes, já está gerando dinheiro para a empresa e precisa de manutenções e aprimoramentos pontuais. Então esses profissionais eles entram ali de maneira precisa para ajudar. E o programador full stack ele é muito mais procurado no mercado porque ele é alguém que consegue executar as duas coisas. São profissionais que trabalham tanto no front-end quanto no back-end. Então são profissionais que têm o conhecimento de desenvolvimento da parte visual como da parte de regra de negócio, da parte que é lógica, né? Então ele consegue atuar nesses dois fronts. O desenvolvedor full stack tem essa característica de conseguir trabalhar nos dois fronts. É um profissional muito requisitado. Normalmente é uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado ou em um ou em outro, ou algo bem, vamos dizer assim, nivelado entre os dois. Normalmente um desenvolvedor full stack não é um cara extremamente aprofundado em front ou extremamente aprofundado em back. Existem pessoas que são muito aprofundadas nos dois, mas não é algo muito comum. E são os funcionários, são os profissionais mais requisitados, porque empresas às vezes não têm muito budget para arcar com muitos funcionários da área de TI, né? Eu usei a palavra funcionários de novo, com muitos profissionais da área de TI. E o desenvolvedor full stack, como ele consegue lidar com esses dois fronts, né? Então, como é um profissional que já é mais caro de se manter para uma empresa, ao invés de contratar dois, ele tem contratado um só e a coisa vai. Normalmente é o profissional que mais é colocado sob pressão, porém, também creio que ele é um dos profissionais que mais cresce. Eu fui desde o começo da minha carreira um desenvolvedor full stack, desde que eu comecei até hoje eu ainda sou um desenvolvedor que atua nos dois fronts, ainda tenho muita coisa para me desenvolver, mas estamos aí e te garanto que existem muitas oportunidades para esse tipo de desenvolvedor e você vai crescer muito, muito mesmo. Vamos lá, para o próximo nós temos agora o DevOps. DevOps eu vou até ler porque a definição dele é bem, vamos dizer assim, única, né? Que é uma categoria interessante, relativamente nova, e ele é responsável pelo deploy. Deploy significa o ato de você colocar a sua aplicação em um ambiente que nós chamamos de produção, né? Em um ambiente onde os clientes conseguem utilizar aquele sistema. Para ficar fácil de entender, por exemplo, um aplicativo, você terminou de desenvolver um aplicativo, como que você vai disponibilizar ele para os seus clientes?
colocando na loja, seja o Google Play ou Apple Store. Isto é o ato de você fazer o deploy da sua aplicação. E observabilidade, ou seja, monitoramento do sistema e automatização de processos de validação de qualidade e... O que eu escrevi aqui? E disponibilidade. Qualidade e disponibilidade. São coisas muito importantes. Então, sintetizando isso, um profissional de DevOps, ele é alguém muito importante porque ele cuida muito da parte de qualidade. Não só da qualidade do software, mas da qualidade do ecossistema que mantém aquele software. Então, esse cara é extremamente importante porque ele consegue criar uma linha, uma esteira que garanta que o seu software possua qualidade. Profissional muito importante, muito requisitado e ele possui salários diferenciados. Existem empresas que pagam mais para um DevOps do que para um desenvolvedor propriamente dito. Então, fique ligado nisso. Nós temos a infraestrutura, então a infraestrutura já são profissionais. Muitas vezes o DevOps ele também cuida da infraestrutura, depende da empresa e muitas vezes o profissional de infraestrutura cuida da parte de DevOps. Então existe essas movimentações em empresas pequenas e startups, isso é muito comum, em empresas grandes já não é tão comum. Porém, o profissional da infraestrutura, como o nome já diz, ele cuida da base, ou seja, do ecossistema que mantém esse sistema que você criou no ar. Então, hoje um dos profissionais mais requisitados, esse acima de todos, essa é uma, vamos dizer assim, uma carreira bem nova que se lançou e existem muitos profissionais no mercado, principalmente no Brasil, inclusive os salários têm crescido cada vez mais, que é o profissional de cloud. Cloud é, hoje como comumente nós conhecemos, é a nuvem. Hoje você tem ali o Google Drive, que você consegue guardar suas coisas na nuvem e em qualquer lugar que você tem internet, o aplicativo do Google Drive, você vai conseguir baixar ali os seus arquivos. O conceito dentro do mundo de desenvolvimento é basicamente o mesmo, é você conseguir deixar a sua aplicação em um local na nuvem onde existe uma alta disponibilidade para diversas pessoas. A grosso modo é isso, mas existem muito mais coisas dentro dela que são mais complicadas e é necessário um profissional que consiga manipular tudo isso, desde a disponibilidade. Então, se um volume muito grande de pessoas acessa aquela sua aplicação, isso pode causar um congestionamento enorme e é necessário fazer ali rotas, clusterizações, trocar pods. Então, são alguns conceitos que talvez você não entenda, mas são coisas que são necessárias para que a aplicação esteja sempre altamente disponível. Então, sabe quando você vai acessar um site, sei lá, o site do Correios, o site caiu por conta de muitas pessoas acessando, ou na Black Friday, quando você entra ali no seu site favorito para comprar um item que você gosta, que está na promoção, e aí de tanto acesso o site começa a ficar lento e te derruba e você não consegue mais acessar. O profissional de Cloud e DevOps, ele é responsável por impedir que isso aconteça e manter o mais disponível possível a aplicação para quantas pessoas forem necessárias. Então, existem muitas tecnologias novas no mercado que operam isso e precisam de profissionais que saibam operar essas plataformas. Então, basicamente é isso. E uma última categoria que, na verdade, ela, além de ser extremamente nova, ela é pouco conhecida, porém já muito executada há muitos anos, que é uma categoria que eu gosto de chamar de full cycle. Não é um termo que eu inventei, é um termo que já existem. Alguns profissionais grandes do mercado já usam esse termo, principalmente existem cursos com esse nome, que é um profissional que sabe de tudo isso que eu falei. Ele não sabe com profundidade, né? Ele não é um cara que tem profundidade em tudo isso, talvez ele tenha profundidade em um, ou talvez no back, no front, na parte de full stack, de maneira equilibrada, na parte de DevOps ou infraestrutura, mas ele tem um conhecimento de toda a esteira necessária. Então, tudo isso que nós vimos hoje é desde a parte de front, ou seja, a parte que o usuário vê, né, a parte que está lá vendo, ele utilizando, até a parte onde esses dados ficam guardados e onde ele fica armazenado e a aplicação fica ali disponibilizada. Então, existe ali aí toda um pipe, né, toda uma esteira literalmente de tecnologias que precisam ser utilizadas para garantir que esse software, né, que essa aplicação
tenha a maior disponibilidade possível, tenha a maior qualidade possível e chegue no cliente no menor tempo possível e da melhor maneira possível. Então, um profissional de full cycle é um profissional que precisa estudar muito. Todos os que existem nesse nível, inclusive a mim, a gente teve que estudar anos, são anos de experiência, mas exige bastante estudo, são muitas tecnologias e são muitos conceitos. Porém, esses são os profissionais hoje mais bem pagos do mercado. São empregos mais difíceis de se conseguir. Então, diferente, por exemplo, o profissional de cloud, que existem salários extremamente diferenciados, mas por conta da escassez de existirem poucos profissionais. Então, se você tem um conhecimento e você consegue colocar, por exemplo, poucas aplicações na nuvem e gerenciá-las, você muito provavelmente já vai conseguir um emprego na área. Full cycle é diferente. São vários processos, várias etapas de um processo seletivo, vamos colocar assim, de testes e testes e testes de validação para ver se você conhece toda essa esteira. Então, exige estudo, exige bastante conhecimento, mas nada, nenhum bicho de sete cabeças, nada que muito esforço, muita dedicação, muito foco não resolva. E é isso, acho que esse vídeo já ficou longo o suficiente, acabei de bater aqui na mesa e tremeu a câmera, desculpa. Mas eu queria trazer um pouco assim de como que é o meu conhecimento dentro dessa área, eu trabalho com isso hoje, então a minha principal fonte de renda vem da área de tecnologia de TI. E se isso te interessa, né, se você quer entrar nessa área, você quer mais dicas sobre como desenvolver, né, as suas habilidades para poder entrar nesse mercado, e você que já entrou e talvez está no começo e quer se aprimorar, está passando por dificuldades talvez, ou não sabe como alavancar sua carreira, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, né? Então, e eu vou entender que esse conteúdo faz sentido e eu posso trazer muito mais conteúdos. Pode deixar no comentário sugestões de conteúdo relacionado a essa área, que eu com certeza vou ajudar você. E quero transbordar muito. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem longo, então eu agradeço o seu tempo, agradeço por ter confiado, né, e assistido esse vídeo. Espero que ele tenha feito muito sentido para você e até a próxima.